Olá pessoal, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre o acordo de não persecução penal. Hoje o nosso convidado, o Dr. Gaspar, enorme Opa, satisfação em recebê-lo. De antemão já agradeço, Dr. Gaspar, promotor de justiça no estado de São Paulo, pela gentileza e disponibilidade para conversar conosco um pouquinho sobre esta novidade, pelo menos novidade agora, positivada no nosso Código de Processo Penal, que é o acordo de não persecução penal. Seja muito bem-vindo, doutor Gaspar. obrigado, doutor Marcelo. Tudo bem com você? Boa noite a todos. Tudo tranquilo? Tudo em ordem, graças a Deus. Estamos aí tentando sobreviver a essa pandemia, essa loucura aí que nós estamos vivendo, não é? Ah, todos nós, viu? Todos nós estamos reaprendendo a viver nesse momento diferente que a humanidade está passando. Eu espero, tenho fé que a humanidade possa tirar uma boa lição disso tudo, possa aprender, mas saber conviver melhor com os outros, né? Exatamente. Eu acho que acabando ou diminuindo significativamente esse problema mundial, acho que um abraço e um aperto de mão vai valer muito mais a pena. Vamos saber dar muito mais valor a isso. Exatamente. Tenho certeza disso, viu? Tenho fé nisso. Muito bem, doutor Gaspar, nós temos então uma novidade trazida no Código de Processo Penal, lá no artigo 28A, que é o acordo de não persecução penal. Esse acordo de não persecução penal, ele faz parte daquele gênero que nós podemos chamar de direito penal negocial, né? Então, uma justiça consensual, e já tínhamos exemplos disso anteriormente, na suspensão da pena do artigo 77 do Código Penal, mas aí havia uma condenação e para não cumprir a pena existia essa possibilidade do sursi. Depois, com a Lei 9.099, veio a possibilidade de transação penal, que também um acordo feito entre Ministério Público e autor do fato, também na Lei 9.099 a suspensão do processo, não é? Temos ainda a colaboração premiada e agora o acordo de não persecução penal. Lembrando só aos nossos ouvintes que antes mesmo do Código de Processo Penal prever, né, esse ANPP, esse acordo de não persecução penal, já existia uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público acerca dessa matéria. Então, foram duas resoluções do CNMP. Havia uma dúvida em relação à constitucionalidade por ter sido criado por resolução e não por lei, mas isso hoje já está superado porque está positivado numa lei federal, que é o Código de Processo Penal. Então, a gente gostaria de conversar um pouquinho e ter a visão aí também, não é, de quem é o legitimado para fazer essa proposta, que é o Ministério Público. Então, apenas para que os nossos ouvintes tenham um entendimento aí de quando cabe esse ANPP, né, esse Acordo de Não Persecução Penal, ele está previsto no artigo 28A, caput do Código de Processo Penal, que será cabível este ANPP se não for caso de arquivamento, o investigado confessa a prática da infração penal esta que tem que ser sem violência ou grave ameaça, e a pena mínima em abstrato tem que ser inferior a 4 anos. Então, preenchido estes requisitos, cabe ao Ministério Público fazer esta proposta de acordo, não é, de ANPP. Eu gostaria de ouvi-lo um pouquinho, então, sobre isso, doutor Gaspar. Perfeitamente, doutor Marcelo. É um tema muito interessante, embora houvesse uma resolução anterior do Conselho Nacional do Ministério Público, como você bem disse,
É uma matéria nova no direito brasileiro, embora já seja tópico de discussão e aplicação na legislação alienígena, né? Eu já até conversei com você em algumas oportunidades sobre isso. Nós temos um péssimo hábito de tentar copiar conceitos e teorias de direito estrangeiro, mas não aplicá-lo no seu todo, né? Os estudiosos desenvolvem toda uma teoria, pensam nos prós e nos contras e aplicam, corrigem eventuais problemas do percurso, e quando ela dá certo, nós vamos lá e copiamos e modificamos, insistimos em cometer alguns equívocos. Porque às vezes a parte errada, né? Em vez de copiar a parte certa e aprender com os erros estrangeiros, Exatamente. consegue copiar a parte errada. E cabe a nós, que operamos o direito no dia a dia, tentar acertar esses pontos e chegar a um bom termo para todos. Afinal de contas, todos nós buscamos o quê? A aplicação da justiça, não tenha dúvidas disso. Tanto o Ministério Público quanto a advocacia sempre estão juntos buscando a aplicação da justiça. Embora estejam de lados diversos, estão sempre juntos buscando a aplicação da lei. Eu penso que esse acordo de não persecução penal é um instituto que veio em boa hora. Nós temos algo muito bom no direito americano que eu gosto muito, que é o plea bargain, que é muito, muito interessante, mas ele também tem um outro aspecto, que é o nolo contendere, que as pessoas não têm muita noção disso. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, há uma divergência de estado para estado, mas, numa média geral, 95% das contendas criminais são resolvidas através de um acordo. 5% apenas vão a julgamento. Então, isso representa várias vantagens. A primeira delas que eu vejo é a eliminação de processos, né? A diminuição de julgamentos, e isso acarreta uma economia de recursos dispendidos pelos órgãos envolvidos na persecução penal, uma rapidez na solução de todos os litígios, um esvaziamento das prisões, porque demanda uma aplicação de algo alternativo a uma pena restritiva de liberdade, privativa de liberdade, e acaba sendo um bom negócio para aqueles que, de fato, cometeram um crime e não querem lá ver seu nome envolvido numa folha de antecedentes criminais. Isso é muito interessante. E trazendo isso para o nosso direito brasileiro, eu vejo com bons olhos. E como você disse, estava faltando algo ali no nosso direito para tratar de alguns crimes comuns. Nós tínhamos a 9.099, que cuidava dos crimes de menor potencial ofensivo, trazendo ali alguns institutos despenalizadores, dentre eles a transação penal. Tínhamos ali a colaboração premiada, como você bem lembrou, que tratava de crimes um pouco mais graves, de organizações criminosas e tudo mais. Mas aqueles crimes que ficavam no meio termo, estava faltando algo que pudéssemos ali tratar de forma mais rápida, mais célere, e dar uma resposta penal a todos, aos jurisdicionados e também à vítima, né, que é o maior interessado em ver a justiça sendo produzida. Então, eu acho que nós poderíamos começar a falar nisso, falar dos requisitos, das condições, e depois nós trataremos um pouco de casos interessantes ou alguns temas diversos. Maravilha. Vamos lá para uma questãozinha prática já. Nossos ouvintes estão mandando aí algumas perguntas. Nós temos, dentre aqueles pressupostos que eu falei, não ser caso de arquivamento, o investigado confessa a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça e a pena em abstrato inferior a 4 anos. Deve ainda ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Justamente sobre essa questão da confissão, existe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, questionando justamente essa necessidade da confissão. Se é acordo de não persecução, não é? Por que confessar? E aí, nesta ADIM se questiona a eventual violação ao princípio da presunção de inocência, do devido processo legal e da estrita legalidade. Isso, como ainda está tramitando no STF, não é?
e vêm sendo feitos vários acordos de não persecução penal, então eu não vou colocá-lo na saia justa de perguntar o que acontece caso o STF declare inconstitucional isso, não é? Porque já estão sendo feitos aí vários acordos. Mas tem um colega que está perguntando, na prática, como ele faz, ele advogado faz, para buscar esse acordo de não persecução penal. Se ele precisa protocolar esse pedido junto ao Ministério Público ou junto ao inquérito policial. Como que ele operacionaliza isso? Bom, Marcelo, vamos dissecar isso assim. Ó. Primeiro, então, para chegarmos a esse ponto, esse acordo de não persecução penal, ele é um direito público subjetivo do réu ou ele é um poder-dever do Ministério Público? Né? Então, tirando por base o que o Supremo já decidiu lá atrás, inclusive há um julgado do ministro Aires Brito com relação à transação penal, e ele diz exatamente isso, olha, se se trata de uma transação, e no caso de um acordo de não persecução penal, eu tenho que ter a possibilidade de as partes concordarem ou não concordarem com aquilo. Se eu disser que isso é um direito público subjetivo, deixa de ser um acordo, porque está tirando do Ministério Público a possibilidade de não concordar com aquilo, de entender, por exemplo, que aquele acordo não seria necessário ou mesmo suficiente para uma reprovação e prevenção do crime. Então, trata-se disso, um poder-dever do Ministério Público, no sentido de que, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, o Ministério Público tem que chamar o investigado para saber dele se há interesse neste acordo. Então, no caso prático do advogado, ele pretender fazer um acordo de não persecução penal, penso que, terminadas as diligências do inquérito, que o promotor vai analisar as possibilidades ou não desse acordo. Então, ele pode fazer essa petição justamente no inquérito, que o promotor, ao receber, ele já vai tomar conhecimento daquilo. Nem melhor. Eu tive alguns casos práticos onde já tinha sido oferecida, inclusive, a denúncia, né, quando entrou, então, em vigor o pacote anticrime, né, que trouxe aí o acordo de não persecução penal. O que eu fiz foi peticionar nos autos já do processo, né, para que o juiz baixasse os autos para o Ministério Público, para que ele verificasse, então, se havia ou não a possibilidade de se fazer esse acordo de não persecução penal. E o juiz acabou optando por aguardar a audiência de instrução que estava marcada para, nessa audiência de instrução, ouvir, então, o Ministério Público antes, né, de se fazer a instrução, e acabou sendo feito o acordo de não persecução penal. Então, eu entendo que cabe ao advogado, até para demonstrar para o seu cliente e relembrar o Ministério Público e o juiz que existe essa possibilidade de acordo de não persecução penal, então não custa ao advogado, de repente, fazer uma petição, não é? Pedindo para que o Ministério Público se manifeste sobre isso. A titularidade para se fazer ou não o acordo é do Ministério Público, como o doutor Gaspar bem disse, mas não custa, às vezes, não é, relembrar da existência disso. A gente sabe que esse pacote anticrime ele foi publicado na véspera do Natal e acabou entrando em vigor logo após o recesso forense. E os advogados, os promotores, os juízes estavam justamente de recesso quando se aguardava vacatio legis desse período de ANPP. Então, eu sugiro aí que os advogados, sempre que possível, façam o pedido. Verifica que estão presentes os requisitos, faça o pedido para que o Ministério Público se manifeste, não é, sobre o caso. Eu acho que acaba sendo mais prudente. Exatamente. O processo está em andamento é muito prudente, ainda mais quando não houve confissão anterior do réu durante as investigações do inquérito, porque isso demonstra para o promotor que ele tem interesse em participar de um acordo e vai confessar
formal e circunstancialmente aqueles fatos. Então, é muito importante realmente relembrar. Exatamente. Desculpa, deu uma cortada no som, não estou te ouvindo. Se na sequência provar a inocência, mas então o réu pode preferir preencher os requisitos para o acordo, confessar e falar, olha, eu não quero passar essas mazelas todas do processo penal, que é a audiência de instrução, ouvir testemunha, ser interrogado. Então, é um acordo, né? Ambas as partes cedem um pouquinho para se chegar num consenso. Daí essa ideia de justiça consensual que está se trazendo aí para o direito penal. Agora, uma outra questão, doutor Gaspar, que um colega está perguntando aqui, doutor Leandro também, doutor Leandro fez vários embates no júri, quando o doutor Gaspar estava lá na comarca de Sumaré. Doutor Gaspar, estão perguntando aqui no âmbito da justiça militar, se é possível esses acordos de não persecução penal no âmbito da justiça militar. Eu me recordo que na Lei 9.099 existe expressa essa vedação, já existia antes até dessa vedação da Lei 9.099, da filosofia dos militares, né? Hierarquia e disciplina. Mas não sei se daria por analogia para utilizar esse ANPP no âmbito da justiça militar. É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Na verdade, eu entendo que é cabível, desde que sejam naquelas infrações penais que não tenham sido cometidas com violência ou grave ameaça à pessoa. Em outros tipos de transgressão militar é possível, sim, porque, na verdade, acaba sendo uma alteração legislativa que está lá na parte geral do Código Penal, que se aplica a toda a legislação extravagante que não cuida daquela figura específica. Então, eu entendo que é cabível, assim como também entendo que é cabível, por exemplo, em crimes ambientais, em crimes que estão lá na lei de parcelamento de solo, desde que respeite os requisitos do caput do artigo 28A do Código de Processo Penal, é perfeitamente cabível, não tem como dizer que não é cabível. No caso dos benefícios da 9.099, nós tínhamos uma vedação expressa. Então, está lá o legislador dizendo que não é cabível naqueles tipos de infrações. Mas, no caso do acordo de não persecução penal, como trata-se ali de regra geral do Código de Processo Penal, eu entendo que é perfeitamente cabível aos crimes militares sem problema algum. Muito bem. Tem também algumas condições que devem ser ajustadas cumulativa e alternativamente com o Ministério Público para se aceitar este acordo de não persecução do processo penal, a necessidade de reparar o dano, renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto provento do crime, prestação de serviço à comunidade por uma cominada ao delito diminuída de 1 a 2 terços, outras condições indicadas pelo Ministério Público. Estas condições, doutor Gaspar, implicariam em antecipação de cumprimento de pena? Tem ali prestação de serviço à comunidade, pagamento de pecuniária e eventual outra condição indicada pelo Ministério Público? Na verdade, doutor Marcelo, eu penso o seguinte, você está me ouvindo ou não? Vocês estão... Problemas temos. Estou ouvindo, Gaspar. Ótimo. Eu penso institutos da
ação penal, você estabelece uma alternativa penal para que o acusado ou investigado não seja submetido a todas as consequências penais advindas do provimento jurisdicional condenatório. Então, na verdade, como nós dissemos no começo, se trata de um acordo. Tem que estar de comum acordo o réu, o seu defensor e o promotor. Olha, eu vou abrir mão de alguns direitos, eu vou abrir mão de algumas condições para que eu não suporte os pesos de uma condenação. Como, por exemplo, penso que determinados delitos, que também não vai cumprir uma pena em regime fechado, por exemplo, a melhor coisa para ele é não ter lá constando os seus antecedentes criminais, porque isso vai prejudicá-lo por toda a vida. É claro que nós temos lá o período depurador, mas um antecedente criminal pode prejudicá-lo de imediato, por exemplo, no momento de se procurar um emprego. Né? Sim, Isso sem pode, dúvida. obviamente, dificultar a vida dele. Então, eu penso o seguinte, olha, qual é o problema? Eu vou responder a um processo, ter todas as mazelas de um processo penal, para no final suportar uma condenação, ou eu cumpro alternativamente algumas condições e, ao final, eu tenho extinta a minha punibilidade e não vou constar como antecedente criminal este acordo, claro que exceto para os fins de requisito de não ter sido beneficiado com o mesmo benefício nos últimos 5 anos. Então, como é um acordo, as partes têm que sopesar. O Ministério Público vai sopesar se aquilo é importante para a instituição e para a justiça, e o acusado e o seu defensor, se é importante para ele, se aquilo é benéfico para ele. Para você ter uma ideia, olha, no direito alienígena nós temos o seguinte, nós temos diferentes tipos de acordos. Nós temos um acordo chamado charge bargain, que nesse caso o promotor ele vai ali discutir qual é o grau do crime que ele cometeu. Então, por exemplo, se ele cometeu um crime de violação de domicílio, o promotor pode falar para conversar com ele e estabelecer que seja invasão de domicílio, que é uma pena menor. Tem o count bargain, que ele vai, na verdade, dimensionar a quantidade de crimes que ele praticou. Por exemplo, praticou um roubo e uma agressão. O promotor tira o roubo e ele confessa a agressão. Nós temos o fact bargain, que, na verdade, você vai estabelecer o fato que ele está confessando. Um exemplo, tráfico de drogas nos Estados Unidos, acima de 5 quilos, é uma pena muito alta. Então, você pode estabelecer que ele confesse o tráfico, mas com uma quantidade menor. E tem o sentence bargain, que, na verdade, você estabelece qual será a pena que ele vai cumprir de imediato. Qual será a consequência daquela confissão. E aí é que se distingue o plea bargain do nolo contendere, que o nolo contendere é uma espécie de acordo também de não persecução penal, só que sem efeitos cíveis. Então, por exemplo, no acidente automobilístico, o réu confessa a sua responsabilidade penal, mas sem consequências no cível. Esse é o nolo contendere. E o plea bargain, obviamente, vai ter uma consequência. Então, aqui no nosso direito, nós temos a mesma situação. Você estabelece, olha, as consequências será, primeiro, reparação de dano à vítima, salvo impossibilidade de fazer, porque é muito importante que a vítima sinta que a justiça está sendo produzida. Uma valoração da vítima, né? Chamar Exato. a vítima para ouvi-la, né? Porque a vítima, exatamente, historicamente, sempre foi renegada no direito processual. Exatamente. Então, é de extrema importância que haja essa consequência de reparação ou restituição do bem à vítima, salvo uma eventual possibilidade de fazê-lo. Isso é muito importante. Intimá-la também disso, para que ela saiba a consequência. Olha, fizemos um acordo de não persecução, mas ele não está saindo ileso. Ele confessou, só que em troca disso ele estará cumprindo algumas condições. Entre elas, será uma prestação de serviço à comunidade nos moldes do artigo 46 do Código Penal, respeitando as mesmas consequências. A outra vai uma prestação pecuniária, nos moldes do artigo 45, parágrafo 1º e 2º. Então, nós temos essas consequências que é importante. Então, eu penso o seguinte, olha, não é uma pena que ele está cumprindo. Muito pelo contrário, ele não vai responder a um processo penal, não haverá uma condenação. Ele simplesmente irá cumprir algumas condições como necessário para reprovação e prevenção de outro crime, para que ele possa entender que aquela conduta é reprovável e para que ele possa entender que não pode fazer aquilo de novo,
porque da próxima vez ele não terá mais a mesma sorte, ele não terá mais esse benefício, pelo menos durante os próximos 5 anos. Então, essa o contrapeso da história. É importante que se fixe essas condições para que a vítima, primeiro, se sinta ressarcida de eventual prejuízo que ela tenha sofrido, ela saiba que aquilo não foi impune, e que o réu também saiba que, muito embora ele não tenha sido condenado, ele foi responsabilizado de uma forma mais branda, mas para que ele saiba, olha, essa conduta é reprovável e ela não deve se repetir. Isso é importante, até porque num eventual caso de rescisão do ANPP, né, que pode ocorrer do beneficiado não cumprir as condições impostas e ser rescindido o ANPP. Consequentemente, como não é pena, não vai caber também detração penal neste caso. E você tocou num ponto importante, doutor Gaspar, que refere-se às hipóteses de vedação do acordo de não persecução penal. Então, o parágrafo 2º do artigo 28 traz 4 hipóteses onde não será cabível o acordo de não persecução penal. Então, primeiro, se for cabível a transação penal de competência do GCRIM, porque aí se faz a transação penal e não o ANPP. Se o investigado for reincidente ou tiver elementos que indiquem que há conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, se o agente já se beneficiou deste ANPP nos 5 anos anteriores, ou se foi praticado em violência doméstica. E aí, doutor Leandro está perguntando aqui a respeito do concurso material e crime continuado. Seria possível a aplicação do ANPP identificado pelo Ministério Público que haveria, em tese, um concurso material, um crime continuado? Bom, havendo concurso de crimes ou não, nós temos que lembrar o que está lá no parágrafo 1º do artigo 28A, que devem ser consideradas as causas de aumento e diminuição de pena. E nos mesmos modos das súmulas, salvo engano, 243 do Superior Tribunal de Justiça e a 723 do Supremo Tribunal Federal, que falam disso. Então, se você levar em consideração as causas de aumento que incidirem sobre essa conduta e ainda assim a pena mínima não ultrapassar 4 anos, é perfeitamente cabível, desde que não tenha sido cometido nenhum dos crimes mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Com relação ao importe desse aumento, quanto seria esse aumento e essa diminuição? Bom, aplicamos o mesmo entendimento que se aplicava que se aplica na 999, ou seja, leva-se em consideração o menor aumento e a maior diminuição para averiguar se é ou não cabível o acordo de não persecução penal. Portanto, eu entendo que, havendo concurso de crimes, o que devemos levar em consideração é o aumento. Considere-se o menor aumento e verifica a pena mínima. Se não ultrapassar 4 anos, para mim está perfeito. Muito bem. Aí, doutor Gaspar, foi, então, entabulado o acordo. Esse ANPP deve ser formalizado, então, por escrito, e quem assina o ANPP é o representante do Ministério Público, né, o promotor de justiça ou o procurador da República, se for no âmbito federal, o investigado e o seu defensor. É obrigatória a presença do advogado no acordo de não persecução penal. De não persecução penal. Desculpa, travou, eu não ouvi o final da sua fala. Formalizado por escrito esse ANPP, quem assina o acordo é o Ministério Público, o investigado e o defensor. É obrigatória a presença do advogado. Exatamente. É obrigatória a presença do profissional habilitado para que ele possa averiguar se aquilo realmente é vantajoso para o seu cliente, é vantajoso para o investigado. Afinal de contas, é um acordo que deve ser bom para as duas partes, tanto para o Ministério Público quanto para o acusado. E nada melhor do que o defensor ali para analisar todas as situações. Até porque ele poderá dizer para o seu cliente que esteja relutante em participar de eventual acordo as consequências de seguir no processo. Muitas vezes ele poderá dizer, olha, isso é um acordo, eu não estou interessado,
sou inocente, o advogado analisa todas as circunstâncias e vamos para o processo. Então, é importante a presença do advogado até para balizar a avaliação do acusado com relação ao benefício que ele irá receber em relação ao seu acordo, né? Eu penso que está perfeito em exigir a presença do advogado. O juiz, qual o papel do juiz nesse acordo de não persecução penal? Porque ali o parágrafo 4º estabelece que o juiz deve verificar a voluntariedade e legalidade, né, ouvindo o investigado e, estando formalmente em ordem, o juiz homologa esse acordo de não persecução penal. Agora, pode o juiz não concordar, então, com alguma causa, entender que é inadequada, insuficiente ou abusiva? E aí, o que o juiz faz? Como que fica o papel do juiz durante esse acordo de não persecução penal? Bom, doutor Marcelo, temos que primeiro pensar qual é a natureza jurídica dessa decisão judicial que irá homologar o acordo de não persecução penal. Né? A natureza jurídica tem natureza de ação declaratória, natureza jurídica declaratória, ela é uma sentença declaratória. Por quê? Porque ele simplesmente vai analisar ali a voluntariedade e a legalidade, se respeitou a formalidade legal. Ele não pode, em hipótese alguma, traçar ali um juízo de valor. Em hipótese alguma, ele poderia traçar um juízo de valor. Então, ele vai verificar voluntariedade e legalidade. Se, porventura, ele entender, por exemplo, que é inadequada, insuficiente ou, eventualmente, abusiva aquelas condições estabelecidas pelo Ministério Público e concordadas pelo acusado e pelo defensor, ele devolve o processo para o Ministério Público, que ele poderá tomar algumas decisões. Uma delas, ele pode reformular aquela proposta. E o réu e o seu defensor irá tomar conhecimento da nova proposta e poderá concordar ou não. Se não concordar... Isso, doutor Gaspar, eu vejo assim como muito importante, porque se tem, como você bem disse no início da nossa live, o advogado e o Ministério Público, eles têm aí um motivo em comum, não é? Então, não há impedimento algum na devolução da proposta para que ela seja reformulada. Então, um acordo pressupõe justamente isto, não é? Então, o advogado conversa com o promotor conversa com o advogado para tentar se chegar num meio termo, não é? Falar, olha, isso daqui tá bom, não é? Para o meu cliente, isso daqui tá bom para o Estado, então vamos levar a juízo para a homologação. E homologado o acordo, o juiz, ele, pela lei, devolve ao Ministério Público para que se inicie a verificação e o cumprimento do acordo na vara de execuções criminais. Isso é importante dizer, porque eu particularmente entendo que houve aí uma falha do legislador, mas se bem que eu tinha um professor que dizia assim, doutor Gaspar, legislador não erra, legislador legisla, às vezes bem e muitas vezes mal, não é? Mas ele não erra, ele legislou. O legislador legislou desta forma. Enfim, feito o acordo de não persecução penal, o Ministério Público deve iniciar a execução na vara de execuções criminais e no juízo criminal. A vítima será intimada também, como você bem disse, até para dar uma satisfação para a vítima, o que está acontecendo, não é, com esse processo. E uma outra questão importante também que os advogados devem se atentar é a suspensão do prazo prescricional enquanto se aguarda o cumprimento da NPP. O pacote anticrime, ele alterou o artigo 28, criou, né, o artigo 28A do Código de Processo Penal, prevendo esta hipótese de ANPP, mas também alterou o Código Penal, inserindo uma causa nova de suspensão do prazo prescricional, que é o término do cumprimento do ANPP. Exatamente, exatamente. Tudo isso que você falou é muito importante e provoca várias consequências, né? O primeiro ponto que você disse, uma vez se não homologar o acordo, nós temos alguns problemas ali, algumas consequências, mas não vamos entrar muito nelas
nesse momento, né? Vamos, daqui a pouco a gente fala dela. Exatamente. Mas imagina assim, olha, o juiz homologou aquele acordo de não persecução penal, ele devolve o processo para o promotor, ou procurador da República, devolve para o Ministério Público, ele promove a execução no juízo da execução. Né? Concordo com você, deveria ter sido a execução produzida no próprio procedimento, até porque o juiz de conhecimento vai ter que saber como está aquilo lá, como está o andamento daquilo. Agora, não tem sentido, na minha opinião, eu deslocar um procedimento. Imagina uma comarca que eu tenho ali, por exemplo, 30 juízes criminais. 30 cíveis, 30 criminais. Os criminais eu tenho apenas, por exemplo, um que cuida da execução. Todos os outros processos que correm nas outras áreas irão para esse juiz da execução para cuidar deste acordo e, consequentemente, para este promotor. O acordo sendo cumprido, ótimo, só comunica o juiz de conhecimento, extingue a punibilidade e acabou. Agora, e se ele não for cumprido, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que comunicar ao juiz de execução. Nós vamos mandar o procedimento de volta para o juiz de conhecimento. E ali nós vamos fazer o quê? Quem vai rescindir esse acordo? Vai ser o juiz de execução, que está executando, vai rescindir e mandar de volta para o juiz de conhecimento, ou o juiz de execução vai receber essa informação de que não está sendo cumprido ou que não foi cumprido e manda de volta para o juiz de conhecimento fazer a rescisão e dar prosseguimento naquele procedimento. É uma situação meio complicada, mas, como você disse, o legislador não erra, às vezes não legisla tão bem quanto deveria, então nós seguimos o que ele está fazendo e vamos para o juiz de execução criar mais um procedimento lá. Exatamente. Aí o Brasil já tem essa fama de que fica empurrando tudo com a barriga, né? E joga para um lado, joga para o outro e assim vai o processo, né? Agora vamos entrar naquele ponto delicado, doutor Gaspar. O juiz não homologou o acordo. Falou, não, esse acordo aqui eu entendo que está errado, não vou homologar e ponto final. O juiz não concordou e não vai homologar o acordo, entende aí que houve alguma hipótese que não cabe o acordo. A lei prevê que o juiz deve, então, devolver ao Ministério Público a fim de que ele, eventualmente, complemente as investigações, caso haja necessidade de eventual complementação, ou que ele ofereça denúncia. E aí vem uma outra falha do legislador ou uma legislação não tão boa, porque caso o Ministério Público discorde do juiz e insista na homologação, o advogado, o investigado e o Ministério Público falam, não, excelência, está tudo certinho aqui, nós queremos sim esta homologação. E o juiz fala, não, eu não vou homologar isso daí, eu entendo que não é cabível. O recurso, neste caso, é o recurso em sentido estrito para o tribunal. E aí quem vai decidir se homologa ou não o acordo é a Câmara Criminal para a qual for distribuído esse recurso em sentido estrito. E não o Procurador-Geral de Justiça, como historicamente sempre aconteceu no nosso Código de Processo Penal, que é o famoso artigo 28, né, do CPP. O pessoal fala, aplica o 28 do CPP, manda para o Procurador-Geral. Nesse caso, não, né? Exatamente. Nesse caso, não. Se o Ministério Público não concorda, vai ter que entrar com recurso em sentido estrito, não tem jeito, está lá no 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. E eu concordo com você, é um equívoco do legislador, porque deveria ser empregado a mesma circunstância que se possibilita, por exemplo, ao acusado, quando o promotor não quer propor o acordo de não persecução e ele gostaria que fosse concedido o acordo. Qual que é a conduta que o acusado deve fazer? Né? Seria a mesma que deveríamos aplicar nessa situação. Nós teríamos que aplicar o artigo 28, ou seja, mandar para o Procurador-Geral de Justiça para que ele possa tomar uma das providências, ou ratificar aquele acordo proposto pelo Ministério Público como titular da ação penal, ou determinar novas diligências tendentes a suprir eventuais omissões ou falhas que ele entenda prudente para que possa formar sua opinião, ou designar alguém para oferecer a denúncia. O correto seria esse. Mas eu entendo que, embora ainda esteja sendo objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, nós não podemos aguardar
essa decisão, porque nós vamos ter uma série de prescrições. Então, é melhor que se ingresse com recurso e tente resolver isso pelas vias ordinárias. Mas, realmente, houve ali uma pequena confusão. Isso me mostra uma visão restrita do ponto, não foi objeto de apreciação, porque tem uma visão de todo o sistema. Né? Se tivesse uma visão de todo o sistema penal, teria, opa, aqui eu tenho que mandar por uma outra via e não através de recurso para o tribunal. Eu acho que esse é um grande problema que nós temos quando se legisla no âmbito processual penal. Né? Se esquece que existe um ordenamento jurídico específico e próprio do âmbito criminal e processual penal. Né? Esse é um problema que nós, do direito, temos que enfrentar. E falando em recurso, doutor Gaspar, vamos imaginar a prática. Houve a celebração do acordo, o beneficiário ele está cumprindo o acordo, mas acaba, por algum motivo, descumprindo esse acordo de ANPP. Descumprindo o Ministério Público ao juiz para rescisão. E aí, dando isto na área das execuções criminais, falhada, não sei se vocês estão ouvindo bem. Vou retomar aqui o pensamento. Não. Houve o descumprimento da rescindir. Quem vai rescindir o acordo, eu entendo. Marcelo, não sei se você está me ouvindo, mas está travado você, eu não estou te ouvindo. Será o agravo em execução. Seguir essa sistemática do nosso Código de... Aliás, do artigo 197 da LEP, que é não persecução penal, ações criminais, o recurso que seria o agravo em execução. Eu perdi um pouco da sua fala, mas pelo que eu entendi que você estava dizendo aí alguns pontos, você está dizendo de um eventual recurso de decisão tomada pelo juiz da execução que está cuidando da execução do acordo de não persecução penal. Seria isso que você falou ou não? Exato. Deu uma travada de novo. Nesse caso, é o único recurso cabível, aquele que está especificado na lei de execução penal, não tenha dúvidas disso. Nós criamos um sistema um pouco prolixo, né? Vai ser objeto de muitas discussões ainda. Eu gostaria que o direito fosse algo mais claro e mais específico e não tão prolixo como é. Né? Essa história de que o bonito do direito é que possibilita várias discussões, na verdade, para mim, isso não é o bonito, isso é o grande problema do direito. Porque acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande isso, né? Total. Né? Isso é uma coisa que não me agrada em nossa profissão, é isso, você não poder contar com determinadas circunstâncias. Nós estamos vendo como algumas situações, algumas regras constitucionais têm sido reinterpretadas pela Suprema Corte. E sem entrar no mérito se concordamos, discordamos, isto tem trazido consequências severas, ou para bem, ou Sim. para mal de algumas pessoas. Né? Esse é um Com grande certeza. problema que nós enfrentamos. E talvez esse ponto não se tem em sistemas que adotam, por exemplo, a common law, onde as decisões são respeitadas à risca, salvo se houver alguma alteração absolutamente contundente que exija uma reavaliação daquele caso. Fora isso, nós temos uma segurança jurídica muito maior no sistema da common law do que no sistema da civil law. Muito bem, doutor Gaspar, mas vamos voltar um pouquinho lá para discutir ainda algumas questões. Do acordo, isso não consta
da certidão de antecedentes criminais e cumprir o acordo, o juiz estima a punibilidade. Mas imaginar que o Ministério Público se recuse a fazer a proposta de ANPP. O investigado entende que ele preenche os requisitos, pede então ao juiz para que o Ministério Público se manifeste e o Ministério Público, eventualmente, por algum motivo, fala: olha, eu não vou oferecer aí o ANPP neste caso. Aí seria a hipótese de mandar para o Procurador-Geral. Utiliza-se aí o artigo 28 do CPP. Exatamente. Isso está expresso, ele vai requerer que seja encaminhado ao Procurador-Geral. E, na verdade, deveria ser todas as situações de divergência entre o entendimento daquele representante do Ministério Público e o magistrado, o defensor, deveria ser suprido pelo Procurador-Geral de Justiça, e não através de uma rese, né? Seria o sistema adequado, o sistema que colocaria homogeneidade em todos os tipos de situações que levassem em consideração esse tipo de divergência. Mas o que mais me preocupa em tudo isso são as consequências dessa eventual confissão em duas situações. Quando o investigado ele confessa e o juiz não homologa, seja lá por qual motivo for, seja por entender que não é cabível, que será que é abusivo, ou seja lá qual motivo que ele resolva adotar, ou ele homologue e o investigado, o acusado, ele não cumpre o acordo. Quais as consequências dessa confissão? Nós temos aí que analisar o ponto. Eu já vi várias situações, várias pessoas argumentando sobre isso, inclusive dizendo que o juiz não pode receber a denúncia com esteio nesta confissão, né? Mas aí algumas coisas têm assim, olha, o promotor ele não pode, aliás, ele pode se recusar a propor, por exemplo, a suspensão condicional do processo por conta do descumprimento do acordo de não persecução penal. Aí eu já vi alguém falar assim, olha, o juiz não pode condenar com base nas provas que não foram produzidas durante a instrução. Perfeito, concordo plenamente. Mas aquele acordo que foi assinado, que tem uma confissão, que foi ouvida pelo juiz, que o juiz foi lá ouvir se foi voluntária, né? Se ela foi voluntária, ele confirmou essa voluntariedade, confirmou a legalidade, ele homologou aquilo. Essa confissão, ela não se prestará para mais nada, né? É um grande problema. Então, eu penso o seguinte, olha, cabe ao defensor explicar muito bem ao seu cliente que uma vez celebrado o acordo homologado, ele deve cumpri-lo, porque haverá consequências advindas disso. Obviamente que o artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz não pode fundamentar sua decisão apreciando a prova produzida sem o contraditório, né? Apenas lá na decisão dos elementos colhidos durante a investigação. Óbvio que não. Mas é claro que essa confissão também ela não está isolada e inexistente nos autos. Havendo outros elementos de convicção, obviamente que essa confissão ela vai se juntar a eles e formar a opinião do julgador. Até porque no processo penal o que se busca é a verdade real. Exatamente. Nós sabemos juiz... muito bem que a confissão no âmbito do processo penal ela tem que ser vista com muito cuidado, porque existem casos e casos onde o réu confessa simplesmente porque ele estava sendo coagido por uma facção criminosa ou mesmo para proteger alguns parentes, então ele acaba confessando o delito. Então, a confissão por si só, ela não serve de forma alguma para uma eventual condenação. E mesmo para o recebimento da denúncia, eu entendo que há necessidade de outros elementos demonstrando que há indícios de autoria e materialidade do delito. Com essa confissão feita para o ANPP antes do recebimento da denúncia, portanto, sem estar sob o devido processo legal, ela pode não ser confirmada depois em juízo, não é? Agora, nosso tempo está acabando, doutor Gaspar, mas eu gostaria de entrar em algumas questões práticas e um pouco delicadas, não é? Processo que já está em andamento,
processo criminal que já está em andamento, cabe ainda o ANPP ou não? Cabe perfeitamente, doutor Marcelo. Veja bem, esse pacote anticrime ele trouxe normas de natureza mista, natureza penal e natureza processual. E nesse ponto, então, não levamos em consideração o artigo 2º do Código de Processo Penal. Nós levamos em consideração a lei penal no tempo, ou seja, uma lei benéfica, ela retroage para beneficiar o réu. Então, os processos ainda estiverem em andamento, ainda que não tenha havido confissão na fase investigatória, é possível, o advogado poderá peticionar ou o próprio promotor poderá tomar essa atitude de chamar os autos para averiguar se preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 28A caput. Preenchidos os requisitos, entendo que é perfeitamente cabível a proposta e até a homologação do acordo de não persecução penal, porque, na verdade, é uma lei que veio em benefício do réu, extinguindo a sua punibilidade em caso de cumprimento do acordo. Então, obviamente, que evitando uma condenação, tem que ser possibilitada a aplicação, inclusive em processo em andamento, desde que ainda não tenham sido sentenciados. Sim, exato. Eu entendo da mesma forma. Tive, inclusive, casos concretos onde eu cheguei a peticionar, e em alguns casos o MP mesmo pediu para o juiz para que marcasse audiência para eventual manifestação sobre o ANPP. Agora, um outro tema delicado, doutor Gaspar, crimes hediondos. Crimes hediondos caberia ao ANPP ou não? Doutor Marcelo, situações diversas. Nós temos os crimes hediondos e temos os crimes equiparados a hediondos. Não é? Eu penso o seguinte, eu tendo a pensar que crimes hediondos eles não preencheriam um dos requisitos do artigo 28A caput, que é justamente não ser necessário, na verdade não necessário, mas suficiente para reprovação e prevenção do crime. Esse é o meu entendimento primário. Mas, como nós já conversamos anteriormente, e já até conversamos sobre isso, obviamente que é possível analisar caso a caso e verificar determinados tipos de crime que sejam equiparados a hediondos, as circunstâncias, não houve violência ou grave ameaça à pessoa, pode até ser cabível um acordo, mas em regra eu tendo a te dizer que eu não concordo com a aplicação do acordo em crimes hediondos, justamente por entender que não é suficiente para reprovação e prevenção desse tipo de delito. Vão acabar surgindo aí, com certeza, os dois vão acabar surgindo os dois posicionamentos. Proíbe seria cabível, e outro dizendo que não seria suficiente para a reação e prevenção do crime. Então, dúvida, são os posicionamentos que vão surgir, né, que com certeza vão ser objetos de discussão pelos tribunais superiores, e vamos ver lá como que os nossos ministros resolvem aí, formam jurisprudência a respeito desta questão. Doutor Gaspar, nosso tempo infelizmente está acabando. Veja que uma hora passa rápido aí esse nosso bate-papo. Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, a conversa que nós tivemos. Aproveitamos muito aí seu conhecimento, tanto teórico quanto prático, e fica o convite aí para outras conversas sobre temas de interesse aí da área criminal. Doutor Marcelo, eu que agradeço o seu convite. Você sabe que, além da admiração que eu tenho como profissional, eu tenho uma admiração muito grande como pessoa, eu tenho como um grande amigo, uma pessoa que eu admiro, que eu gosto muito de conversar, gosto muito de estar ao lado, porque eu sempre aprendo muito, trocando algumas informações, algumas ideias, ainda que de forma informal, é um momento de aprendizagem sempre que nós conversamos. Então, será um prazer, foi um prazer participar deste momento ao seu lado e será um prazer participar de outros que a vida nos propuser. Muito obrigado, agradeço a todos que estão acompanhando a nossa live também. Lembrando que o importante no direito é justamente isso, é a discussão, é o aprimoramento, é trazer
argumentos, afinar argumentos, né? Teses novas só são surgidas, só surgem justamente com esta conversa, com este embate, não é? E direito é exatamente isso. Por isso que nós temos aqui o nosso direito penal em debate. Agradeço aí ao doutor Gaspar, agradeço a todos os nossos ouvintes e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Tchau.